A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é seu irmão em Cristo, Enome Santos, e este é o seu canal EBD Views. Você já sabe, nós temos essa proposta de um ensino mais voltado para o visual, para a elaboração de gráficos, de mapas mentais, de imagens, porque acreditamos que dessa forma nós podemos fixar melhor o assunto na mente dos nossos alunos. Estamos estudando o último trimestre de 2022, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E já estamos bem adiantados, não é? Nós já estamos na lição de número 7, praticamente já estamos aí no meio da lição, ou já estamos já passando, que são 13 lições, e estamos gratos a Deus, o ano já está se encaminhando para o seu final, mês de novembro, daqui a pouco dezembro, e aí já estamos mesmo nos encaminhando para o final. Meus queridos, como você pode perceber, na sua tela aí nós temos o tema da lição. A lição de número 7, que fala sobre a responsabilidade individual, tá bom? Esse é o tema. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, onde deixa bem claro que os livros proféticos, como eu já tinha dito antes, eles contêm muita coisa de teologia, não é? E, especialmente quando está se falando em relação às coisas de Deus, aqueles ensinamentos que a gente sabe que são bem complexos, mas aqui nesse livro nós podemos ter isso bem claro para o nosso entendimento. Na sua tela aí você pode observar o texto áureo e a verdade prática, não é? O texto áureo diz: a alma que pecar esta morrerá, o filho não levará condenação ou a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Então, de cara nós observamos aí que esse texto ele está falando da justa retribuição, não é? Com base na justiça divina, porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então Deus age dentro da sua justiça. E a nossa verdade prática diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, ou seja, que tudo está determinado por um rígido destino. Então, esse fatalismo, meus irmãos, para nós irmos bem direto ao assunto, é aquilo que diz que Deus predeterminou pessoas para a condenação. É o que alguns chamam de dupla predestinação. Deus predestina uns para a salvação e predestina outros para a condenação, tá bom? Mas nós vamos ver se isso tem respaldo bíblico, né? Porque o que é importante é nós nos basearmos pela palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Olha só, esse aí é o gráfico esboço, né? Como eu sempre digo, ele tá adaptado para esse formato que nós fazemos, mas ele tem completo. Você pode baixar, porque já está no grupo, né? Você pode baixar e utilizar ele nas suas aulas, tá bom? Então, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. Isso é muito importante, irmãos. Eu sempre digo que se nós utilizássemos esses modelos, por exemplo, para pregação, não é? Nós teríamos pregações muito mais também didáticas, que eu sei que há uma diferença do ensino para a pregação, mas eu digo isso porque às vezes a gente observa pregações nas igrejas que não tem início, não tem fim, ninguém sabe o assunto que se está tratando, não tem uma sequência lógica, não é? E a escola dominical, especialmente as nossas revistas, elas nos dão essa base.
Olha só, o tema é responsabilidade individual, né? Aí tem o primeiro tópico, que fala sobre a máxima usada em Israel, né? Na realidade, o tópico é esse aí, a máxima usada em Israel. É, e aí temos uma máxima equivocada. Jeremias e Ezequiel tratam do mesmo assunto e o problema do nosso tempo, ok? Segundo tópico, nós temos sobre a salvação para todos os seres humanos. Há uma esperança para o pecador, refutando o pensamento fatalista, e duas situações. Sobre a reação de Israel, temos aí uma pergunta retórica sobre a justiça, né, a justiça de Deus, e sobre a questão do arrependimento, tá bom? Então, meus amados, o primeiro tópico é esse aí que você está observando na tela. A responsabilidade é individual, tá bom? Meus queridos, por que que esse assunto foi trazido para como oráculo? Porque aqui tudo são oráculos, é Deus comunicando através do profeta, não é? E aí a gente percebe que a profecia, isso aqui é importante, a profecia, ela não tem somente esse aspecto escatológico, mas ela tem também esse aspecto corretivo, não é? No sentido de corrigir, de ajustar, de alertar, aquelas coisas que nós fazemos de errado. Né? Então, o profeta tinha muito disso, né? Então, e isso aqui é algo que vem de Deus diretamente para o profeta. Então, é um oráculo, é o Senhor falando sobre o que estava acontecendo. Então, eles diziam que tinha uma máxima em Israel, né? E a máxima era esta. Eu quero aproveitar para mostrar aqui para os irmãos uma, uma pequena arte que nós fizemos. Aí está, vocês podem conferir. Essa arte ela está mostrando esse ditado popular, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, colocamos aqui de maneira mais clara. Os pais comeram uvas verdes, ou seja, uvas que não estavam maduras, né? E essas uvas aqui, elas são a representação do pecado, não é? Porque a ideia de falar de uvas verdes está falando daquilo que é amargo, não é? Ou seja, a maioria das frutas que nós intentamos comer, que elas não estão maduras, elas vão ter um gosto, um efeito diferente em nós, né? Claro que, evidentemente, não vai ter um gosto bom. Então, aqui está falando das uvas, né? Uvas que não amadureceram. Está falando aqui de pecado, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que desgastaram ou embotaram. Lembrando, tá, irmãos, para nós não confundirmos, não é aquela outra expressão desbotar, não é? Não é isso, é embotar, que significa desgastar. Os dentes deles ficaram desgastados por causa do ácido, digamos assim, das uvas, não é? Até porque isso trava, né, os dentes e com certeza se alguém fizesse isso, os dentes vão ficar travados, vai haver aquele ranger de dentes, não é? Inclusive já existe até, né, um tipo de distúrbio psicológico, né, chamado bruxismo, em que as pessoas rangem os dentes durante a noite, não é? Isso acaba também desgastando, não é? A amálgama, como ele chama, a amálgama dos dentes. Então veja bem,
O que é que esse ditado está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: os pais pecaram e os filhos é quem vão sofrer o castigo que era dos seus pais. Por que que eles estavam dizendo isso, meus irmãos? Exatamente pelo fato de que Israel tinha sido levado cativo, não é? E ali, com certeza, houve gerações que vieram na situação do cativeiro, né? Pessoas que nasceram na situação do cativeiro e certamente tiveram esse tipo de impressão, né? Especialmente, meus irmãos, quando a gente confronta ou quando a gente pega outros subsídios da própria palavra de Deus que fala a respeito disso, não é? Que fala a respeito, por exemplo, da responsabilidade que tem que ser do pai ou tem que ser do filho. Mas um não pode ser responsabilizado pelo outro. É o que está aqui em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão por causa dos filhos, e nem os filhos morrerão por causa dos pais. Ou seja, cada qual morrerá pelo seu pecado. Ok? E eu achei interessante, meus irmãos, que eu estava pesquisando, né? Você sabe, para a gente dar essas aulas, né, todo professor tem que fazer a sua pesquisa pessoal. E eu estava fazendo uma pesquisa e aí os comentaristas evitaram entrar em atrito, por exemplo, com o que está em Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, porque geralmente, meus irmãos, e nós vamos estudar aqui, geralmente esse versículo ele é aludido, ele é trazido à baila quando você quer, de certa forma, respaldar aquela teologia, né, da maldição hereditária. Vamos falar dela daqui a pouco. Então, se diz do capítulo 20 de Êxodo, versículos 5 a 6, que diz assim, ó: não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Então alguém tenta dizer que esse versículo aqui, Deus está, de certa forma, amaldiçoando os filhos pelos pecados dos pais. Mas será que é isso que o texto está dizendo, meus irmãos? Por que a gente não observa tudo com mais calma, não é? Veja que com o tempo depois é que a gente vai entendendo essas coisas. Porque Deus está dizendo assim, olha, você não vai se curvar, você não vai cometer o pecado da idolatria, porque eu sou teu Deus zeloso. E o zelo de Deus é o cuidado. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou certamente visitar. Deus está dizendo que vai visitar. Visitar aqui, eu acredito que nesse contexto, é observar, é olhar, é conferir a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é que ele está dizendo aqui? Eu vou conferir, eu vou observar se os filhos vão repetir os erros dos seus pais. Porque, claro que isso pode acontecer. Não está dizendo que é por causa da questão hereditária, por causa da questão genética. Claro que pode ter, sim, essa questão da observação, porque os filhos tendem a repetir, a copiar tudo que os pais fazem, né? Então, se você é um pai temente a Deus, seu filho lhe vê orando, buscando a presença de Deus, é muito provável que ele também vá fazer isto, mas isso não quer ainda dizer que vai ser assim algo indispensável, ele vai fazer de qualquer maneira, não é isso, né? Até porque nós temos exemplo de pais que eram pais ruins,
maus exemplos filhos, mas os filhos não seguiram o mau exemplo dos pais. Então veja bem, Deus está visitando a maldade dos pais. Mas o versículo 6 ainda dá um melhor respaldo nisso, porque ele está dizendo que ele vai fazer misericórdia. Por quê? Mesmo que o filho tenha tido um pai que fez e praticou a idolatria, conforme Deus está dizendo aqui, mas se o pai, se o filho não tiver dado continuidade àquele pecado do pai, não por uma questão hereditária, até porque ele pode ter sim uma opção de não cometer o erro do pai. Então o que é que Deus está dizendo? A misericórdia vai vir sobre ele. O que Deus está dizendo é o seguinte: se você cometer pecado da idolatria, você vai pagar pelo seu pecado, e se os seus filhos cometerem os mesmos pecados, eles também pagarão pelos pecados da idolatria. Mas se eles não fizerem isso, a minha misericórdia será com eles também. Olha como é diferente a interpretação, né? Não é como as pessoas dizem. Então, esse ditado, ele é muito interessante porque hoje em dia há pessoas que tentam dar essa justificativa, não é? Inclusive, o nosso comentarista, ele fala aqui que Ezequiel e Jeremias tratam desse mesmo assunto. Quando a gente chega aqui, olha, no ponto 3, no subponto 3, ele fala do problema do nosso século. Esse problema do nosso tempo, né, é exatamente essa questão da maldição hereditária, não é, irmãos? Na realidade, irmãos, se você parar para pensar, eu ainda não fiz isso, mas quando tiver um tempo melhor, eu quero fazer um gráfico que fale sobre a teologia da prosperidade, não é? Eu já tenho um gráfico que fala sobre isso, mas a ideia é mostrar, digamos assim, os tentáculos da teologia da prosperidade. Por exemplo, batalha espiritual é um dos tentáculos da teologia da prosperidade, não é? E a maldição hereditária também entra nesse tentáculo da teologia da prosperidade, né? Especialmente por causa da batalha espiritual. Então, a maldição hereditária, a chamada maldição hereditária, esteve muito presente nos anos 90, não é? E nesses anos 90 muitos livros foram escritos, aonde cada autor tentou passar a sua ideia sobre isso. Eu estou querendo achar aqui, não sei se eu consegui fazer, mas eu queria mostrar aqui para os irmãos. Aliás, irmãos, é um livro muito conhecido, né, de um pastor que também é muito conhecido. Na verdade, é o pastor Jorge Linhares, que tem um livro chamado Maldição Hereditária, né? Então, o nobre pastor Jorge Linhares acredita que a hereditariedade, existe essa hereditariedade espiritual, que é o que determina comportamento. Por exemplo, aí ele cita o alcoolismo. A história do filho repete a do pai. O avô era alcoólatra, o bisavô também. Mas assim, irmãos, se isso fosse uma regra geral, uma regra, digamos assim, irrevogável, isso iria acontecer com todos, né? Com todos da família. Mas a gente sabe que isso não é verdade. É claro que pode existir sim comportamentos aprendidos que vão fazer com que a pessoa venha a repetir a mesma coisa dos seus pais, não é? Então, esse é um ponto que a gente precisa levar a cabo, né? A maldição hereditária, segundo o conceito que foi amplamente, né, divulgado na década de 90, até pelo livro do próprio pastor, ele diz aqui que é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro, no caso um pai, né?
para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. A gente sabe que, de fato, existe o poder das palavras, né? As palavras têm, assim, um determinado poder, mas também a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Então, se o filho é uma pessoa direita, né? O pai, vamos supor, é um alcoólatra, é alguém de má índole, de mau caráter, mas esse pai tenta amaldiçoar o filho, mas esse filho é um bom filho, conforme a palavra de Deus diz nesse texto aqui, então não tem porquê, não é? Essa maldição se cumprir nos filhos. Não tem porquê os dentes embotarem. Não tem porquê os dentes se desgastarem por causa do pecado do pai. Né? Então, é importante que a gente diga isso, irmãos, porque tem muita gente que tem essa ideia errada, essa ideia equivocada da maldição hereditária até os dias de hoje, tá bom? Então, vamos dar aqui continuidade ao nosso texto, à nossa lição. O tópico de número 2, tá bom? Tópico de número 2, que você pode também acompanhar aí na tela, tá? Tópico de número 2 fala sobre a salvação para todos os seres humanos. E aqui diz que há, sim, esperança para o pecador, né? Meus amados, na verdade, eu trouxe aqui alguns gráficos que eu já tinha feito, não é? Porque assim, meus irmãos, dentro do segmento evangélico, né, com exceção dessa questão política dos últimos anos, que ficou extremamente desgastante, né, porque uns defendendo um candidato, outros defendendo outro candidato, e houveram muitas discussões, ainda está tendo muitas discussões, muitas reverberações desse confronto político, mas existia um outro que é ainda mais sério dentro do segmento evangélico, que é exatamente a questão calvinista e arminiana. Não é? Vocês sabem que a Assembleia de Deus, tradicionalmente, ela é arminiana, mas já existe aí um grande número de pastores conhecidos, teólogos, assembleianos, que são calvinistas, não é? Que mudaram, na realidade, o pensamento, tá bom? O que eu digo é o seguinte, irmãos, nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças, principalmente na questão do respeito. Lembro-me que em um ano atrás aí, um grupo de pastores, tanto calvinistas quanto arminianos, pastores, digamos assim, moderados, tá bom? Pastores moderados, porque existem uns extremados, em que parece que a religião deles é a própria doutrina de Calvino ou de Armínio. E isso gerou muitos problemas. Gerou contendas, gerou xingamentos entre os irmãos, né? Nós não queremos que isso se repita, mas nós precisamos debater sobre esses assuntos, tá bom? Então, por exemplo, aqui sempre, esse aqui foi um ponto de discórdia, né? Porque um grupo diz que Deus organizou, que Deus determinou a salvação só para uma parte da humanidade, tá bom? Que eles chamam de eleitos, né? Esse é mais ou menos o ponto de vista calvinista. O ponto de vista arminiano diz que a salvação é para todos os seres humanos. Agora, todos vão ser salvos? É logicamente que não. Lógico que vai ser salvo aquele que responder positivamente à salvação, já que Deus não obriga ninguém para ser salvo, né? Eu queria mostrar para os irmãos, dentro desse debate, tá? Esse gráfico aí, olha. Esse gráfico aí que fala sobre a escolha de Deus, eleição e predestinação. Meus irmãos,
Esse gráfico aí foram nós que elaboramos, você não vai achar em lugar nenhum, a não ser que alguém copie, tá bom? Porque tem gente aí que não tem mesmo caráter, acaba copiando e colocando o nome, né? Mas esse gráfico aí, ele trabalha a escolha de Deus através da eleição e através da predestinação. O que eu tento fazer, meus irmãos, porque eu não sou daqueles que jogam toda, sabe, o ensinamento daqueles outros que eu possivelmente não concorde, jogo tudo no lixo como se nada aproveitasse. Não, nós podemos, eu pelo menos gosto da conciliação. Gosto da conciliação, mesmo porque nós vemos pontos cegos tanto no arminianismo quanto no calvinismo. Tem coisas que eles não sabem explicar, tem coisas que nós arminianos não sabemos explicar bem, tá? Então, o certo é pegar esses pontos dessa intersecção e ver o que é melhor, né? É assim que eu, pelo menos, acho que nós devemos proceder. Então, a escolha de Deus, como você está vendo aí, olha, parte através dessa questão da eleição, quando a Bíblia diz em Efésios 1,4 que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? E ele também nos predestinou. A eleição foi com base na sua predestinação, que nós já acreditamos que está dentro também da presciência de Deus, do conhecimento que Deus tem, o conhecimento prévio da escolha de cada pessoa. Porque como nós colocamos aqui, olha, essa escolha de Deus, os nossos irmãos calvinistas dizem que é segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, o desejo da sua vontade, né? Lá do grego, a eudokia, que quer falar de razão, de desígnio, é Deus que escolhe, tá? É Deus que predestina para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 5. Agora, o que nós questionamos aqui é o seguinte: essa escolha de Deus, ela é arbitrária? Não tem nenhum critério? Porque quando estudávamos teologia, né, em faculdades calvinistas, havia sempre essa ideia de dizer, não, é vontade de Deus e a gente não pode dizer nada. Irmãos, eu quero acreditar que se nós, seres humanos, falhos, débeis como nós somos, se tudo que nós fazemos na vida tem tem um critério, tem uma razão, por que que Deus não tem uma razão para agir segundo a sua vontade? Então, nós particularmente acreditamos que existe sim uma vontade de Deus, ela não é arbitrária, porque se uma pessoa, por exemplo, não quer ser salva e ela continua nessa intenção até o final, Deus não vai impor a sua vontade para aquela pessoa. Mas essa vontade, ela é designatória. Por quê? Porque existe um propósito de Deus em escolher e a pessoa mesmo vai responder positivamente, que é o que nós falamos aqui a respeito da predestinação, segundo a sua presciência. Então, de acordo com essa predestinação, haverá sim esse destino, que esse destino pode ser salvacionista, ou com intenção de salvação, ou ele pode ser sim fatalista, no sentido de que a pessoa tomou a sua decisão, mesmo Deus querendo salvá-la, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos se salvem. Agora, a resposta humana para a salvação precisa ser positiva para a pessoa ser salva. Agora, se a resposta humana para a salvação for negativa, então o destino dessa pessoa é fatalista, ou seja, ela está fadada ao inferno eternamente, tá bom? Então isso aqui é apenas uma explicação bem mais simples, mas eu acredito que os irmãos podem estudar melhor sobre isso.
Nós não somos daqueles que acreditam, tá, irmãos? Porque, veja bem, o que fala a ideia do pensamento fatalista, tá? Que Deus condena de antemão alguns pecadores, né? Que é essa predestinação fatalista, né? Que Deus condena de antemão. Ou seja, para alguns existem pessoas que por algum motivo, ninguém sabe dizer, eles mesmos não sabem dizer, Deus condenou essas pessoas ao inferno. Na realidade, até mesmo para quem se julga eleito, essa dúvida pode persistir. E eu digo isso com base na fala de um grande pastor calvinista, um erudito, na verdade, vocês conhecem, todos conhecem ele. Esse pastor, quando estava fazendo, se não me falha a memória, doutorado, né, no exterior, ele chega a dizer que passou por uma crise de fé tremenda, porque para ele não estava se sentindo salvo. E o que eu tenho dito, meus irmãos, é que essa questão de uma vez salvo para sempre, ela existe do ponto de vista de Deus. Porque Deus sabe quem é salvo para sempre. Deus sabe quem está salvo para sempre. Mas nós não podemos afirmar categoricamente. Nós respondemos ao chamado do Senhor, nós permanecemos, mas há uma necessidade dessa perseverança ser até o final. Porque se não for até o final, como a pessoa pode dizer que está salvo para sempre? Não é? É claro que entra toda uma questão aí da sinergia, do monergismo, que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui também um outro gráfico, que é exatamente esse daí, olha, que você está vendo. Soberania divina e livre-arbítrio. Esse outro gráfico também, irmãos, eu não vou, porque eu precisaria de mais tempo, mas eu estou só mostrando aqui para os irmãos, vocês podem baixar ele e dar uma estudada melhor em cada ponto, porque aqui nós estamos tentando, não é, irmãos, trabalhar essas duas coisas que são meio que paradoxal, são contraditórias. Porque, afinal de contas, como é que nós entendemos a soberania divina? Deus está acima de tudo, Deus faz o que quer, Deus decreta, Deus age da forma que Ele quer. Mas e como é que o livre-arbítrio se relaciona com essa soberania divina, né? Então nós colocamos aqui, por exemplo, o livre-arbítrio é a escolha humana. Essa escolha, ela pode ser autônoma, ou seja, de uma autoliberdade e de uma certa independência que Deus dá ao homem. Isso vem desde lá do Éden. Mas essa liberdade ela pode ser heterônoma, que é uma liberdade de submissão, de dependência, porque na realidade essa aqui é a mais apropriada, não é? É a mais apropriada, porque nós temos que entender que a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio não briga, não contende ou não suplanta a soberania divina. Mesmo porque, se isso acontecesse, não seria soberania divina, não é? É por isso que, no ponto de vista calvinista, eles dizem que não existe o livre-arbítrio, mas existe uma livre agência, que é uma espécie de área, tá bom? Digamos assim, aonde nós podemos agir, né? Como se fosse um espaço que Deus dá para que a gente possa agir dentro desse espaço, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia calvinista, tá bom? Então o livre-arbítrio nos dá essa capacidade de nós obedecermos na prática do bem, né? E aí
Isso é o que Deus quer para o homem, né? Deus quer essa nossa liberdade de submissão, de dependência, porque é isso que ele diz exatamente para Caim. Quando Caim não foi aceito o sacrifício dele, ele ficou, né, o semblante dele caiu, ele ficou aborrecido, ficou irado. Então Deus fala com ele e diz: olha, por que caiu o teu semblante? Se tu fizeres o que é correto, não vai ser o bem para ti, tu não vai ser aceito. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Eu quero que você pratique o bem, para que, aí você olha ali para o quadrozinho vermelho, para que você alcance a salvação, para que você alcance a salvação, né? Para que na prática do bem você possa ser recompensado com a salvação. Mas também dentro do livre-arbítrio você pode escolher desobedecer, porque aí é a prática do mal. A desobediência é a prática do mal e não é isso que Deus quer para o homem, porque isso coloca o homem em confronto contra Deus. Deus vai ter que julgar, Deus vai ter que sentenciar, né? E aí Deus fala para ele: mas se não fizeres, para Caim, não é? Continuando aqui Gênesis 4:7. Mas se não fizeres o bem, o pecado está à tua porta. Ou seja, você tem a opção de praticar o que é certo, de praticar o bem. E você vai ser recompensado com isso. Mas se você praticar o mal, o pecado, essa expressão jaz à porta, é a ideia de uma fera, né? Como aqueles leões, como aqueles predadores africanos que ficam na espreita da presa, só esperando o momento para dar o bote, para atacar, né? Então o pecado, como a fera, está ali pronto para atacar. E a consequência da desobediência, da prática do mal, em o homem utilizar o livre-arbítrio, é exatamente a perdição. Deus aqui não deseja, mas decreta de acordo com a resposta humana, ou seja, é a vontade permissiva. É aqui que está, irmãos, nessa parte escura onde está perdição, é a parte do fatalismo. O fatalismo ocorre pelo fato do homem não escolher obedecer a Deus. Então ele está fadado ao pecado, à destruição eterna, não é? Não é que Deus tenha, que Deus queira, que Deus escolha, como alguns dizem. Porque ele diz mesmo, Ezequiel está aí, Ezequiel 33:11, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o homem, que o ímpio seja realmente destruído, tá bom? Ele não tem prazer, o nosso Deus não é um Deus assim como alguns pintam, né? Como se fosse um Deus que tem prazer de ver o pecador morrer, ser condenado ao inferno, tá bom, irmãos? Então aí está o gráfico, você pode baixar ele e estudar melhor, tá bom? Aqui, só para a gente passar desse tema aqui do tópico 2, já indo para o final, ele fala aqui de duas situações, né? Primeiro, que o profeta ele aplica aqui duas situações. No caso do ímpio que se arrepende, que é mais ou menos aquilo que nós estávamos falando a respeito de Caim. Deus estava querendo que ele se arrependesse do mal que ele iria fazer, inclusive com o seu próprio irmão, né? Porque ele iria matar o próprio irmão. Deus sabia disso, então Deus advertiu a ele. E é interessante, né? Por isso que nós não acreditamos nessa questão do fatalismo. A Bíblia diz no Novo Testamento que Caim era filho do maligno. Ora, se ele era filho do maligno, por que Deus então estava advertindo? Não é interessante isso? Mas se ele se arrependesse, como aqui está dizendo, se o ímpio se arrepende, o Senhor vai fazer justiça,
a iniquidade dele é perdoada, tá bom? E ele não vai morrer, ou seja, ele não vai ser condenado. Agora, qual é a outra situação? Se o justo, olha, o justo é fiel, se ele apostata, se ele comete pecado, então aí está também, não é, o destino dele selado. Aliás, irmãos, eu vou mostrar esse outro gráfico aqui também, são vários, né? Mas esse daqui é com base lá em Hebreus 6, 4 a 6, né? Porque há alguns que dizem que a pessoa não pode perder a salvação, né? É interessante porque esse texto mostra o contrário, tá bom? Os calvinistas que me perdoem aí, mas eu já ouvi várias explicações desses grandes homens aí e nenhuma convenceu. Não adianta buscar contexto, porque não encaixou direito a resposta, tá? Então aqui está dizendo o seguinte, é impossível, tá aí a palavra bem grande no azul aí, ó. Impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, aí está aqui, ó, iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, do mundo por vir, ou seja, tiveram mais ou menos aquela sensação de estar nos portais celestiais para ver como é o mundo celestial, meus irmãos. Então ele está dizendo que essas pessoas que passaram por todo esse processo, iluminado, tiveram o dom celestial, tiveram o Espírito, tiveram a palavra, provaram mais ou menos o que é a realidade espiritual do paraíso, do céu. E essas pessoas decaíram. Aqui, decair significa apostatar da fé. Apostatar da fé, que é também negar a fé verdadeira. Ou seja, tudo isso que eles passaram é negado. A pessoa decai da fé. Preste atenção, meus irmãos, que isso não se refere a desviados, tá bom? Porque quando a gente fala assim, há pessoas que levam literalmente, não é? Aí eu estava desviado, será que uma pessoa desviada, ela está se enquadrada nisso daí? Não necessariamente, porque há um tipo de desviado que é o réprobo, que é aquela pessoa que não aceita, tá bom? O retorno, não aceita a ação do Espírito Santo. E daí para a apostasia, para acreditar em outras coisas, por exemplo, a pessoa que sai da nossa igreja para ir para uma outra crença totalmente diferente, contrária, como já aconteceu, né? É claro que essa pessoa apostatou da fé, é claro que essa pessoa decaiu e a sentença bíblica, segundo o escritor de Hebreus, muito clara, é dizer que é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento, porque o arrependimento aqui empreende também a fé, ela vai ter que crer na palavra, ela vai precisar de viver uma vida em santificação, ela vai precisar também que haja o processo da regeneração na vida dela, não é? E ela precisa também perseverar, porque aí é que está essa advertência para nós, né? O livro de Hebreus fala muito sobre isso, especialmente sobre o que o povo de Israel fez lá atrás, quando apostataram da fé, quando se afastaram de Deus, quando fizeram com que Deus ficasse irado com eles a ponto de querer exterminá-los, meus irmãos. Tá bom? Então isso é mais do que decair da fé. E aí, quando isso acontece, não tem jeito, meus irmãos, tá bom? Baixe esse gráfico, dê uma estudada nele, com certeza tem coisas boas aí para a gente debater na sala de aula, tá bom?
Para nós irmos aqui para o final, nós temos aqui o ponto 3 sobre a reação de Israel. E aí é feita uma pergunta, não é? Que o comentarista diz aqui, uma pergunta retórica. Deus faz a pergunta: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos distorcidos? Ora, quem dizia isso era o povo de Israel, que achavam que Deus não estava fazendo a coisa certa, tá bom? Aliás, isso é algo que vem desde o início. Até fizemos uma charge aí, né, que fala de Adão colocando a culpa em Eva, não é? E nas entrelinhas até também sobre Deus. A mulher que tu me deste. Olha, eu pequei por causa dessa mulher que tu me destes, né? Tem a charge aí, vamos colocar para os irmãos verem, né? Então o homem sempre tenta acusar a Deus de agir errado, de ser injusto, não é? Ora, se a acusação era porque temos que pagar pelos nossos pecados, pelos erros dos nossos pais, que eles dizem assim, né? A acusação era essa. Por que que nós temos que pagar pelos erros dos nossos pais? Que foi a questão do ditado, né? Da máxima lá. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotaram. Ou seja, por que que nós estamos pagando pelos erros dos nossos pais? Mas a pergunta que deveria ser feita, não é? Aí eu volto para o que Adão disse, porque Adão coloca a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Não, mas foi você que comeu também. Então não é só a mulher tem culpa, mas você comeu, você consentiu. A pergunta no caso aqui do povo de Israel que dizia o que foi, por que que nós temos que pagar pelos erros dos nossos pais? Mas a pergunta é, por que que vocês continuam fazendo os mesmos erros dos vossos pais? Não é? Então, não tem sentido eles acusarem a Deus dizendo que estão passando por tudo que estão passando por causa dos erros dos pais, se eles mesmos continuam a praticar os mesmos erros dos pais. O que é que Deus diz? Aqui é que entra a questão da justiça, aqui é que entra a questão do arrependimento. Porque, claro, que se a pessoa se arrepender, se a pessoa não praticar as mesmas obras dos pais, a justiça de Deus vai recompensar ele de acordo com as obras da pessoa. É isso que está falando aqui na questão do arrependimento, né? Então, se a pessoa deixa o pecado, abandona o pecado, pratica a justiça, tem o perdão de Deus. Meus irmãos, vocês podem inclusive debater isso, mas é debater, tá bom, irmãos? Não vão discutir, porque nas redes sociais o que eu tenho visto de crentes falando sobre isso e eu fico assim assustado, porque me parece que as pessoas não estão entendendo ou não estão mais acreditando na palavra de Deus. Veja bem, nós estamos aí com um caso que aconteceu recentemente, né, essa semana, de um ator de televisão que assassinou a sua esposa, né? Todos vocês conhecem, mas e ele morreu agora essa semana, morreu, né, de um ataque cardíaco. Os comentários dos irmãos nas redes sociais é impressionante, né? A maioria das pessoas dizendo que ele vai queimar, que ele está queimando no inferno e etc e tal. A minha pergunta é, ele foi perdoado? Outra coisa, o arrependimento dele foi sincero? Isso aí nem eu e nem você sabemos, só ele e Deus, tá? Se o arrependimento dele foi sincero, ele não só foi perdoado, como ele também foi salvo. Porque isto é que é a graça de Deus.
nós estamos esquecendo da graça de Deus. E o mesmo se aplica para determinado político aí, que eu estou vendo uma boa parte de irmãos também fazendo aquilo que o salmista dizia, né, dos salmos imprecatórios, quando a pessoa faz praticamente as orações contrárias. Eu já ouvi o vídeo de um pastor dizendo que profetizava contra aquele político para ele morrer. Mas, irmãos, espera aí. Jesus não disse, orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E não foi isso que Jesus fez lá na cruz. Aliás, por falar nisso, eu não sei se aquele ladrão, né, que alguns chamam de Dimas ou Festus, ele era um assassino. Provavelmente, eu não sei, mas a Bíblia mostra que ele era um ladrão. Porém, ainda assim, Jesus disse para ele, quando ele se arrependeu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou. Então, irmãos, quem somos nós para condenar alguém ao inferno, sendo que a Bíblia diz que a salvação pertence somente ao Senhor? Amém, meus queridos? Quero agradecer vocês estarem conosco até agora. Eu digo para os irmãos, faço de tudo para diminuir os vídeos, que eu sei que as pessoas hoje não têm muita paciência, mas é porque nós temos muito material para mostrar, tá bom? Não estamos falando nada aqui em vão, não estamos estirando a conversa, apenas queremos mostrar o maior número de subsídios possível para que você possa dar uma boa aula. Então, aproveite os gráficos, baixe os gráficos, compartilhe esse vídeo, faça os seus comentários aí, tá bom? Para gerar aquilo que eles chamam de tráfego lá no canal, tá bom? E que assim a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe vocês, dê uma escola dominical abençoada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém.